salve galera, muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Vieira, mas pelas rodas de break, alguns ou muitos me chamam de TH, tá bom? Mas antes eu vou contar um pouquinho da minha trajetória. Eu comecei com breaking já tem um bom tempo. A minha primeira visão do breaking foi em um campo de terra, quando estava tocando rap, e um amigo meu fazendo um moinho e a terra voando. Eu achei meio bizarro, mas ao mesmo tempo eu achei muito louco, né? E imediatamente eu pedi para ele me ensinar. E ali eu comecei a praticar com ele, sabendo muito pouco. Depois, posteriormente, eu tive que parar, né? E aí fui voltar a praticar algum tempo depois, alguns anos depois. Inicialmente eu comecei com o break e o pop, né? Mas na época o pessoal ainda chamava muito de break aéreo, break de chão, ainda tinha essa terminologia. Para quem não sabe, sim, aqui quando o pessoal não sabia os nomes, eles chamavam de break aéreo e break de chão. Isso foi por volta de 2003, né? E depois, posteriormente, em 2006, eu voltei a praticar. A princípio foi por meio de locais que eu frequentava, igrejas, né? Conheci muitos amigos na igreja e por meio deles nós fazíamos muitos trabalhos sociais importantes. Depois desse período, aí eu comecei a treinar mais sério, né? Entrei para a faculdade de Educação Física e posteriormente entrei também na Ghetto Freak. Ghetto Freak é a minha crew, faço parte desde 2012, né? A Ghetto Freak ela tem uma história de mais de 30 anos. Esse ano são 34 anos de Ghetto, que iniciou lá no Nordeste e depois veio para São Paulo, por meio do André, né, da Ghetto, o André Negão e o Sandro Lee. E hoje eu faço parte das gerações mais atuais, não tão atual assim, porque logo já está chegando uma próxima. E hoje, meu objetivo é ensinar para vocês, principalmente os iniciantes, a minha forma de ensinar. Porque além de fazer parte da Ghetto Freak, eu também sou arte educador, também sou oficineiro, também sou graduado em Educação Física, na licenciatura. E nesse tempo eu acabei percebendo algumas coisas que as pessoas costumam usar para ensinar o breaking, que ao meu ver não faziam muito sentido. Então desde então eu tenho buscado desenvolver uma metodologia própria que correspondesse mais às necessidades do iniciante de fato. Porque o breaking ele é uma dança cheia de manobras e muitas pessoas não estão preparadas para essas manobras, nem fisicamente, nem psicologicamente. E aí você precisa adaptá-la antes de chegar a esses exercícios, enquanto você mantém ela animada para fazer a aula, para fazer a atividade. Então a primeira coisa que eu percebi é que o breaking ele não pode ser ensinado da mesma forma que é ensinada ou que são ensinadas as outras danças. As outras danças, geralmente você, quando entra no estúdio de dança, você tem um espelho, você tem uma barra, um chão liso, bonito e acabou. O problema é que o breaking é uma dança que pouco tempo depois do início já parte para as manobras, já parte para ficar de ponta cabeça, para o corpo ficar na vertical apoiado com um braço só. Pensa comigo, um iniciante, uma pessoa que não tem destreza, que já sabe disso, ela vai olhar e vai falar: meu Deus, isso não é para mim. Então eu pensei, nós precisamos abaixar um pouquinho o sarrafo para que possamos incluir essas pessoas, porque eu penso no hip hop como uma cultura que também inclui as pessoas marginalizadas de diversos segmentos. Então a gente não pode simplesmente pegar a pessoa e falar: faz o six step aí, se você for capaz, então você pode ser b-boy, você pode ser b-girl. Se não for, paciência, eu não acho dessa forma.
respeito todas as formas de pensar break que contribuam para a cultura hip hop, mas esse não é o meu jeito de pensar. E nesse sentido, eu preparei primeiro algumas situações onde eu costumo utilizar nas minhas aulas e eu acho que podem contribuir e podem melhorar na visão de quem está começando e também, por que não, na visão de outros oficineiros, de outros arte educadores, tá? Então essa minha aula é tanto para iniciantes quanto pessoas que também dão aula, porque a forma de você aprimorar o seu conhecimento é partilhando da visão de outras pessoas. Então, basicamente, hoje é isso que eu vou fazer. Espero que vocês curtam e levem pra frente. Tudo bem? Vamos embora. A primeira coisa que eu identifiquei durante a prática do B-Boy e da B-Girl é com relação ao aquecimento. O aquecimento, geralmente, ou pelo menos das pessoas que eu conhecia, ele era muito extenso. O B-Boy e a B-Girl geralmente tem o hábito de fazer muito alongamento porque sabe que vai precisar de flexibilidade para boa parte dos movimentos. Então ele já pratica bastante isso e é muito comum. Porém, tem uma perspectiva que muita gente não sabe, que um treino de flexibilidade antes de um treino de força, ele tem uma tendência a diminuir a potência. Então, geralmente, o B-Boy ele vai precisar dessa potência para você poder fazer o levantamento do braço, da mão para o cotovelo, ou no chair, ou simplesmente no top rock ou no footwork. Você vai precisar dessa potência. E se você reduz ela, provavelmente você vai reduzir a qualidade do seu treino técnico. Então, o que você tem que fazer, ou o que eu posso sugerir? Fazer um treino de flexibilidade longo em outro período, fora o seu período de treino técnico. Como assim? Significa que você pode acordar de manhã, né? Antes de trabalhar, antes de estudar, cada um na sua rotina, senta do lado da sua cama, faz um alongamento da sua abertura, da sua borboleta, das suas dorsais, né? Dos punhos, etc. Tudo isso você faz esse tipo antes, em outro horário. E aí mais tarde, ou na parte da tarde, na parte da noite, quando você for para o treino técnico, você faz somente o aquecimento. O aquecimento ele é para preparar para a atividade. Um alongamento longo é um treino de flexibilidade. Como assim? Esse alongamento aqui, eu mesmo geralmente fazia ele por uns 30 segundos, só que isso é errado, né? O certo, se for um treino de aquecimento, é que ele seja ali entre 10 e 15 segundos, mais ou menos. Então, se eu quiser melhorar a flexibilidade do meu membro superior, eu vou fazer esse exercício por um período mais longo de tempo, ou seja, de 30 segundos a 1 minuto, em outro período, tá? Então agora eu vou passar uma sequência comum, básica de alongamento, e aí você vai pegar ela e vai transferir para o seu treino, mas você pode também fazer como aquecimento, e o que vai variar é o tempo, ok? Com exceção de 2 exercícios específicos, que são a borboleta e a abertura, tá? Que são 2 elementos importantes. São 2 elementos importantes para a cultura do B-Boy e da B-Girl, que não podem faltar no treino dele, mas eles requerem uma atenção especial. Então, principalmente esses 2 têm que ser feitos em outros horários, tá? Para o aquecimento, você tem outras estratégias. Vamos lá? Exercícios de alongamento para os membros superiores.
inferiores. Um exercício para as dorsais. Esses são os meus exercícios de alongamento. Agora eu vou partir para exercícios de preparação. Como assim? Se você pensar na perspectiva de um iniciante, pensa comigo, será que ele consegue apoiar a mão apropriadamente no chão? Será que ele tem sustentação na região do quadril? Será que ele tem equilíbrio? Então, provavelmente, assim que você sair do top rock e ir para o footwork, você vai cair. Você, como educador, vai permitir que ele caia. E às vezes essa pessoa vai achar que ela não consegue fazer esse exercício. Então, eu sugiro exercícios de preparação, pensando na lógica do breaking, do b-boy e da b-girl, principalmente para os passos no chão. Porque o top rock, você está em pé, você está numa situação confortável. No momento em que você abaixa, ou seja, vai para o plano inferior para fazer o footwork, primeira situação é a flexão dos quadris. E o que acontece se a pessoa faz isso? Muito provavelmente, ou ela vai cair, ou ela vai sentir uma dificuldade de respirar, de reunir oxigênio, porque ele vai estar comprimindo a região do estômago. Então, antes de você passar para o six step, que é um exercício longo, que é um passo longo, você tem que preparar essa pessoa minimamente. Quais sugestões de exercícios eu daria e que eu utilizo? Se liga. 1. Eu chamo de aviãozinho. Flexiona os joelhos, evita que eles fiquem ou afastados demais ou juntos demais, ponta do pé e não tocando o calcanhar. Deixa a pessoa se equilibrar, estende os braços lateralmente e ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Havia uma outra variação do aviãozinho, é você passar a utilizar as pernas, que aí a gente já entra no exercício do footwork, dessa forma aqui, estender os braços, tocou no chão, estendeu uma perna, voltou, troca de braço, estendeu, voltou, troca, estendeu, voltou, troca, estendeu, voltou, troca, estendeu, voltou. Geralmente, a segunda posição de base do footwork seria essa posição em 4 apoios, em frente ao chão, tá? Na posição de flexão de braços, dessa forma aqui, ó. Joelhos flexionados. O que acontece?
Se a pessoa não tem força no braço, ela também não vai aguentar por muito tempo. Então você tem que prepará-la para essa situação também. De que forma? Tem um movimento já no footwork que pode te ajudar a treinar essa pessoa. Dessa forma aqui, ó. Um terceiro exercício preparatório que eu sugiro é esse aqui. Com isso, você induz a pessoa ou você mesmo que quer aprender a dançar break, você pode se preparar para fazer o principal dos eixos, por exemplo, do próprio Six Step. Viu? São exercícios que já são pensados em todas as posições essenciais do footwork. E você precisa que a pessoa tenha força suficiente e equilíbrio suficiente para poder executar esse movimento com segurança. Porque para o iniciante, em primeiro lugar, segurança. Porque não basta só a pessoa querer, ela tem que estar apta para aquilo. E você como professor, você como oficineiro, tem a obrigação de propiciar o ambiente mais seguro possível. E é por isso que numa escola de dança, muitas vezes, você não consegue dar uma aula de breaking. Por quê? Falta segurança. Você precisa dos exercícios corretos para preparar a pessoa e você precisa também do local correto. O ideal é que houvesse tatame, colchonete, etc, etc, etc. Ok? Agora partindo pro top rock, e aí eu já entro na minha experiência. O top rock, logicamente, é uma fase que você, iniciante, vai pegar mais facilmente, porque ele é muito simples, mas eu aprendi a desenvolver melhor o meu top rock dessa forma aqui. Cada movimento que eu aprendia, eu tentava levar em consideração como se ele fosse uma manobra. Então, em vez de pensar em passos e formar uma coreografia, eu pensava em estabelecer o domínio de cada passo e depois eu fazia uma linha de raciocínio, ou seja, eu costurava todos eles ou descosturava e recosturava da forma que eu queria. É assim que você trabalha o seu top rock. Aqui eu praticava repetidas vezes o mesmo movimento. E aí quando eu dominava, eu passava para o outro automaticamente. Sem contagem, somente o movimento. E aí eu soltava a música e ia me divertindo na música. Esse é o lance. Você interagir com a música e você ir praticando. Então, minha dica é: aprenda os passos, treine bastante eles, depois tenta juntar tudo, ok? E se eu pudesse dizer aqueles que eu acho
mais fundamentais ou que eu acho mais simples de aprender inicialmente seriam esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Mas eu tenho certeza que vocês não vão querer ficar só nesses 3 passos. Então, eu separei outros 3 passos. Vou passar devagarinho, beleza? Uma dica que eu dou para você fazer o seu corpo entender, é você fazer a torção ou rotação do quadril, que é no momento em que você gira para cá, nesse momento em que você vai levantar a perna, tá? E aí no momento em que você for retornar com o movimento, você faz uma fase aérea, que é quando você troca as pernas. E aí, como eu disse antes, pratica bastante até dominar. Dominou, manda para o outro lado, beleza? Outro passo que eu vou passar para vocês, que é muito simples, tá? Vou passar devagarinho. É esse aqui, ó. All right, let's get it on! E o terceiro passo, não muito diferente desse, com uma variaçãozinha, em vez de botar o pé para o lado, você bota o pé para trás, é esse aqui.
Ok, beleza. Pratica bastante os movimentos, treina bastante, isola eles e depois junta. Você pode brincar de fazer coreografia, de processo coreográfico também, mas minha sugestão e a forma com que eu aprendi e que com certeza foi muito mais animada ao meu ver, foi treinar os movimentos separadamente e depois juntar tudo, beleza? Quando você termina o top rock, tem uma fase de descida que é uma transição, que é o drop, né? Que é a descida, você tá no top rock e depois você desce pro footwork. Essa é uma transição, ok? Uma transição das mais simples para você fazer é isso aqui, ó. Por que a mais simples? Logicamente que isso é uma coisa que eu raciocinei, mas você tem que pensar como um iniciante. Tanto você que está dando aula, quanto você que está começando agora. O mais difícil é mais apropriado? A pessoa ela pode pular etapas, quanto ela pode se lesionar. Por garantia, é melhor você prevenir lesões, beleza? Vamos lá. E depois que você fez a descida, nós começamos no footwork. Para você que não sabe, footwork traduzido é trabalho de pernas. Mas no break não é só isso. Você, além de trabalhar as pernas, você trabalha o corpo todo. Geralmente é uma situação, é uma condição que principalmente para iniciantes que não têm o hábito de ficar em 4 apoios, é super desconfortável. Por isso é importante você fazer os exercícios que eu citei lá no começo, para depois você fazer um footwork mais leve, tudo bem? Que o objetivo é esse, deixar o seu movimento tranquilo, leve, adaptado ao seu corpo, porque cada um tem um corpo e cada um tem um tempo, beleza? E depois dos exercícios, eu recomendo começar sempre pelos mais simples. Algo que eu sempre questionei foi que muitas vezes eu via sendo ensinado o six step como o primeiro passo. E uma coisa que eu ouvia muito é, olha, eu ensino o six step porque se a pessoa aprende o six step, ela aprende qualquer coisa. Isso tem lógica, mas pensa comigo, se a pessoa é despreparada e o primeiro movimento já é um desastre, você acha que ela vai continuar? Eu acho que não. Então, é melhor começar devagar, vamos incluir, vamos trazer as pessoas para próximo para que mais pessoas aprendam a dançar, não menos. A dança ela não precisa ser simplesmente exclusiva, ela pode ser simplesmente por prazer, pela diversão, assim como é para a maioria das big girls e dos b-boys que praticam. É for fun de verdade, é pela cultura, ok? Então vamos lá. O primeiro passo, já que eu pratico, é muito próximo do exercício. Eu costumo falar que é kick out. Por quê? Porque as pessoas, elas geralmente vão associar o movimento mais para frente. Não que seja o verdadeiro kick out, porque o verdadeiro kick out é esse aqui. Mas eu quero que a pessoa tenha estabilidade, tenha equilíbrio e saiba trocar de braços. Então eu faço esse movimento reduzido, dessa forma aqui, ó. Caso você ou quem você estiver ensinando não tenha equilíbrio, faz ela usar as duas mãos, tá? Por segurança primeiro. Num segundo momento, você faz essa troca alternada um pouquinho mais rápido, que você já pratica esse movimento. E aí, num terceiro momento, você deixa ou tenta fazer
com uma mão só e depois troca para outra. Esse é o primeiro footwork que eu sempre ensino. E graças a Deus, a maioria avassaladora não se machuca nem tem problemas com ele. O segundo footwork que eu ensino é esse aqui, o hook. Mas, como eu disse e repito, muita gente não vai conseguir ficar se apoiando na mão. Então você pode deixar que ela comece da seguinte forma. Repara que eu estou sentado. E aí, à medida que o tempo vai passando, você vai melhorando, vai aprimorando o processo. Primeiro você faz ela levantar o quadril. E depois, obviamente, fazer com uma mão só e depois alternar as mãos. Esses são dois footworks que eu costumo ensinar. E aí você repara como ambos já são parte ou quase parte de um processo de você fazer um six step. Então a pessoa ela tá 2 passos mais próximas de um passo fundamental, de um foundation. Tudo bem? Vamos lá? Outro passo que eu costumo ensinar, que também já faz parte do treinamento, do exercício, é esse aqui. Inicialmente, a pessoa faz com as 2 mãos e à medida que o tempo vai passando, ela vai soltando uma mão quando chutar a perna lateralmente. E com isso nós estamos mais próximos ainda de um six step. E aí, graças a isso, você pode construir uma sequência, tá? E depois, ao final, se você quiser, se o aluno estiver indo bem, você tenta lançar o six step, porque ele já está mais próximo. Então, em uma aula, 2 aulas, ou você que está praticando em 2 dias ou 3 dias, você vai conseguir desenvolver porque você já vai memorizar, tá? Então eu vou fazer uma sequência não coreografada, mas sugerida, não de top rock, mas a partir do drop você executa os footworks, dessa forma aqui, ó. Repara
já que eu usei como recurso para me transferir do movimento frontal para o movimento que é próximo de uma flexão de braço, um giro, girando com o quadril como uma criança faz. Isso é para deixar claro como o seu corpo pode utilizar os recursos que ele já possui para se adaptar de maneira mais fácil a coisas e recursos motores novos, beleza? Então vamos lá? A sequência ela vai ficar dessa forma aqui. Mas antes eu tenho que dizer para você, principalmente você iniciante, breaking é top rock, footwork e freeze, principalmente. Tá? Evidente que tem outros elementos, evidente que o Power Mover faz parte totalmente do nosso contexto, né? Mas o Foundation, a fundação, são esses três, ok? E o Freeze, ele pode ser tanto um movimento acrobático como simplesmente um stance. E para você que é oficineiro, para você que é professor, é sempre recomendável que você, ao invés de passar a manobra logo de cara, você passe um stance como forma de um freeze, ok? Você pode deixar, no caso, se for uma criança, deixa a criatividade dela fluir. Se for uma pessoa mais retraída, você passa as informações para ela, você ajuda, você contribui, faz junto com ela, tá? Usa a sua forma, a sua metodologia. Mais importante é que você você termine de maneira segura, beleza? Então, eu vou terminar com um stance básico dessa forma aqui. Beleza? Vamos lá? I got you stuck off the realness. Yeah. Yeah. Finalizar. Um movimento acrobático, né? Semi-acrobático seria o Baby Freeze. E aí eu falo para você que não sabe e para você que é educador também. Eu ando falando da questão da segurança, claro. E eu já vi ocorrer com pessoas que estavam tentando, principalmente quando eu também estava aprendendo, que elas iam tentar o movimento, ele é muito simples, mas elas caíam com o rosto no chão, de barriga. E a tendência é a pessoa também achar que ela não tem capacidade. Então, o que você vai fazer? Você vai usar os recursos que você tem. Se você tiver um tatame, maravilha. Se você não tiver, tenta colocar a pessoa no lugar apropriado. Ou no meu caso, é importante, se você tiver uma parede, ela também pode servir como auxílio. Vou mostrar o meu jeito, tá? Eu começo com 4 apoios. Estendo uma perna. Geralmente a perna oposta a qual a minha mão vai servir de base. E essa mão que serve de base, eu vou encaixar o meu cotovelo na parte lateral do meu abdômen. Nessa situação, eu vou estender a minha outra perna e deixar a força da gravidade fazer o trabalho dela, que é fazer o meu corpo descer. E aí eu vou impedir a descida total com o meu cotovelo, tá? E depois disso, o objetivo é você levantar as duas pernas. E é aí onde algumas pessoas se machucam.
Então o que você faz? Ou você pede o auxílio de alguém, ou você coloca um apoio para as pernas, que pode ser a parede. Quer ver? Ah, eu esqueci. Não esquece de inicialmente pôr a cabeça no chão. Depois você tira ela. Vou fazer em outro ângulo. Repara que a parede ela está servindo de apoio para os meus pés, que é justamente quando eu levanto as pernas que eu perco equilíbrio, principalmente quando eu sou iniciante. E você que é professor, você também pode utilizar como estratégia tanto a parede quanto você simplesmente manter a perna do seu orientado no alto, tá bom? É muito importante, principalmente nessa primeira parte, ok? Depois que você vê que ele está bem no encaixe, aí você deixa ele fazer na parede. E aí depois da parede, ele tira uma perna. E aí depois da uma perna, ele tira as duas. E aí pronto, você tem uma pessoa que pode fazer um baby freeze sem se machucar tanto no processo. Beleza? Depois disso, você pratica repetidas vezes até você dominar e fazer sem auxílio de ninguém ou de algum objeto e depois tenta tudo para o outro lado. Pois bem, gente, quando eu aprendi a dançar break, quando eu aprendi mesmo a dançar, eu tinha muito pouco espaço, muitos poucos professores de verdade e muito pouco tempo. Eu espero com essa aula que você possa aprender a utilizar os recursos que você tem à sua volta, você possa utilizar as capacidades que você tem inicialmente e melhorá-las gradativamente e se divertir e curtir o processo, logicamente, porque afinal de contas você está dançando, você está fazendo parte da cultura hip hop e você tem que estar se divertindo, obviamente com responsabilidade. Eu costumo comparar o break muito mais à capoeira do que outros estilos de dança. Porque uma pessoa de outros estilos de dança, geralmente, quando quer dançar break, tem uma transição muito mais dificultosa do que alguém que já pratica capoeira. Geralmente a pessoa que pratica capoeira, ela transita muito fácil para o break, porque ela já tem toda a estrutura física necessária direto da capoeira, ou seja, os 4 apoios, a sustentação, o poder de sustentação com os braços, flexibilidade, entre outras coisas. Mas isso não é preponderante, isso não é obrigatório. Você pode muito bem aprender breaking do zero. Basta você ter dedicação, empenho e você ter rotina. Porque é como a história da lebre e da tartaruga. A lebre andou muito rápido e acabou que não conseguiu chegar onde queria, e a tartaruga, ela foi devagar e conseguiu chegar onde ela queria.
Então, quando você for treinar break, não tenha muita ansiedade, tenha tranquilidade, tenha paciência, porque você vai chegar lá cedo ou tarde. E eu posso te dizer que 15 a 20 minutos por dia, ainda que seja num espaço curtíssimo, pode te transformar num b-boy ou numa b-girl. E essas foram minhas dicas, tá? Meu tutorial, algumas coisas que eu já passo das minhas aulas para os meus alunos e outras que são da minha vivência, da minha história. Eu espero que tenha ajudado e que você possa, com esse material, se transformar naquilo que você deseja. Que eu espero que seja um b-boy ou uma b-girl. Tudo bem? Fica com Deus. Gueto Freak aqui, beleza? Tamo junto.